Olá pessoal, vamos dar início à nossa revisão do segundo bimestre para os segundos anos. Então esses são os assuntos da nossa prova é toda objetiva, cada questão vale 0,6 pontos. A primeira questão será sobre soluções, a segunda sobre diluições, a terceira sobre titulação, a quarta propriedades coligativas, a quinta termoquímica e assim repete, né? Sexta soluções, diluições, titulação, propriedades coligativas e termoquímica. Então, meu objetivo aqui é mostrar um pouco das questões e ajudar vocês na revisão. Então, a primeira questão, né, fala sobre o procedimento de fazer uma solução. Então, o que é uma solução? Então, uma solução é uma mistura homogênea entre o soluto e o solvente. Então, quando você tem um soluto que é dissolvido no solvente e gera uma única fase. Então, isso é chamado de solução. Os passos para fazer uma solução é o seguinte. Então, você vai pegar o frasco do solvente. Você anteriormente já vai querer saber você já sabe qual é a sua concentração, então você calcula a massa. Isolando a massa, então a massa vai ser igual a concentração vezes volume. Com isso você acha a massa ser pesada. Então pega o frasco, faz o cálculo. Após isso você usa uma balança analítica de precisão. Você adiciona o soluto, né? Aquela massa deve ser próxima à massa calculada. E depois você começa a solubilizar até totalmente sumir o pozinho, né? Então nesse momento, né, você vai lá e adiciona no balão em que você terá o volume da solução. Após adicionar, né, você vai e afere o menisco do balão, completando o seu volume até nessa marquinha branca. Após isso você homogeneiza por inversão, segura essa parte do balão e dá giros, né, nessa parte de cima do balão. Depois disso você transfere para um frasco qualquer, né, para ficar disponível o balão volumétrico para se poder utilizar para fazer outras soluções. E você rotula com concentração o grupo que fez a solução, né? Rotular é muito importante para saber futuramente o que é aquele material, do que é aquela solução. Então o último passo é fazer a rotulagem. Passando para a questão 2. A questão 2 é sobre diluição. Quero uma solução de concentração 10 gramas por litro, porém só tem uma solução de 2 gramas por litro e 100 ml dela. Aí o que devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo retirar ou eu devo adicionar solvente? Então minha concentração é maior. Se minha concentração é maior, para aumentar a concentração eu tenho que tirar o solvente. Mas, para fazer isso, né, vamos observar o cálculo da diluição. Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Então a concentração que eu quero é 10 gramas, o volume eu não sei, a concentração que eu tenho é 2 gramas por litro e o volume que eu tenho é 100 ml. Então eu já posso substituir. Eu tenho 2 em 100 ml e quanto eu vou ter 10? Eu vou ter que volume? Então eu passo 10, né? Dividindo, corto os zeros, então eu vou ter 20. E esse é o volume, né, que eu devo ter. Mas se eu tenho 100 ml e eu devo ter 20, isso quer dizer então que eu devo tirar 80 de solvente. De algum modo eu vou ter que tirar exclusivamente solvente para me ter 10 gramas por litro. Então nesse caso, para aumentar a concentração, eu tenho que tirar solvente. Para diminuir a concentração, eu adiciono solvente. Terceira questão é sobre titulação, é o procedimento, né, de como fazer a titulação. Então você pega uma substância que você não conhece a concentração. Se a concentração é alta, você tem que diluir e tem que tomar cuidado no fator de diluição. Por exemplo, se você pega 10 dela e adiciona 100 de solvente, então a diluição foi de 10. No final dos cálculos você multiplica por 10. Então, depois você pega um LMAE para colocar a solução de concentração conhecida e você adiciona ainda um indicador, né, que vai dizer quando a titulação vai ser terminada. Após isso você completa a bureta, esse equipamento, completa a bureta com a concentração conhecida, adiciona o indicador e você começa a fazer a titulação. E depois de fazer a titulação, né, você lê o volume que foi gasto. Então se aqui tem 25 ml e eu vejo que parou no 15, então eu gastei 10. Então eu gasto sempre a diferença, né, do que eu tenho com o que eu tinha.
E essa equação, a mesma da diluição, eu uso para fazer o cálculo da concentração final. Então é concentração que eu tenho, volume que eu também tenho, concentração que eu não tenho e o volume, né, que eu acabo tendo, né, após a titulação. E tomem cuidado se existir a diluição antes, né, da concentração da solução desconhecida. Então esses são os passos para fazer a titulação. Propriedades coligativas. Importante primeiro salientar que ela depende exclusivamente somente do número de partículas. Só o número de partículas interessa, não interessa a interação entre as partículas, só o número delas. Ebulioscopia é quando eu adiciono solvente, soluto, e esse soluto não volátil, né, aumenta a temperatura de ebulição. Tonoscopia é quando se adiciona um soluto não volátil e ele acaba diminuindo a pressão de vapor, né, da solução, do solvente no caso. E crioscopia, quando você adiciona um soluto não volátil, você acaba diminuindo o ponto de solidificação. E osmose é quando o solvente migra de uma solução menor de concentração para uma solução maior de concentração. Então, com esses efeitos aqui, né, existem vários problemas que nós podemos solucionar no dia a dia com as propriedades coligativas. Então, vamos lá. A quinta questão é sobre termoquímica. Eu dou um exemplo da equação balanceada, não é? A queima da glicose. E essa equação aqui abaixo é a equação que eu uso, né, para se calcular o ΔH da reação. O ΔH da reação é calculado pelo H dos produtos menos o H dos reagentes, tomando conta que cada ΔH de formação de produtos e reagentes é multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Então deve saber, né, balancear a equação. Então também é dado os ΔH de formação da água e do CO2 e assim como da glicose. Então eu só preciso, né, substituir para poder fazer o cálculo que ele pede, qual o ΔH, qual a entalpia da reação. Então vamos lá. Então, produtos. Quem são os produtos? 12, né, ΔH de formação do CO2, porque eu balanceei e esse 12 vem aqui para frente, mais outro produto, 12 vezes o ΔH de formação da água, menos 2 vezes da glicose. Então esse é o da glicose, 2 vezes da glicose. Então eu substituo, que foi dado ΔH de formação do CO2, ΔH de formação da água e o da glicose. Então todos esses valores foram dados, né? E eu obtive o ΔH de reação de menos 560. Por que isso não é a resposta? Porque isso aqui é de 2 mols de glicose. O ΔH de reação é sempre dado para 1 mol. Então você precisa no final, né, dividir por 2 para dar o resultado de menos 280 kJ por mol, que é a resposta. Vamos lá para a questão 6. A questão 6 é uma conversão de concentração comum, massa-volume, para molaridade. Então, a questão te dá a concentração é massa sobre volume, mas a questão te dá 4 gramas no volume em litros. Então você tem uma concentração comum de 16 gramas por litro. Dados: Cu, a massa molar do cobre, 64 gramas, do enxofre e do oxigênio. E 1 litro é igual a 100 ml. Então eu consigo achar a massa molar do sulfato de cobre, que é a solução que a gente quer. Então a massa molar do cobre mais a massa molar do enxofre mais 4 vezes a massa molar do oxigênio. Qual é a massa molar do cobre? 64. Mais a do enxofre, 32, mais 4 vezes a do oxigênio. Isso aí dá um total de 160 gramas por mol. Para converter concentração comum em molaridade, eu só preciso dividir pela massa molar. E se for o contrário, molaridade vezes a massa molar te dá a concentração comum. Então eu tenho 16 gramas por litro dividido por 160 gramas por mol, eu tenho 0,1 mols por litro. Essa foi a questão 6. Questão 7. Diluição. Duas soluções são misturadas, ele te dá as concentrações e os volumes. Após a mistura, ele pede qual é a concentração final, ou seja, C3. Então vamos lá. Converter o volume para litros é opcional, só fica feio porque multiplica gramas por litro por ml, mas dá o mesmo valor. Então tanto faz você converter, deixar em ml ou converter para litros. Então nesse caso eu converti para litros. Então eu tenho um volume total 0,5, que é a soma de 200 com 300. 0,2 é meu volume V1, 0,3 é meu volume V2. Então eu tenho 1 grama por litro vezes 0,2 mais 1 grama por litro vezes 0,3. O meu volume final é 0,5, passa dividindo, e essa conta te dá 1 grama por litro, né? Então se eu misturo duas soluções que têm a mesma concentração, independentemente do volume, ela vai ter sempre a mesma concentração.
Beleza? Concentração C1 é 1, concentração 2 também é 1, então se eu misturo as duas dá 1. Questão 8, titular. Então aqui é uma aplicação da equação para titular. Então ele dá em Euler-Maia 20 ml de uma solução ácida de concentração desconhecida. Então eu tenho 20 ml da solução desconhecida. Na bureta ele colocou 25 ml de base forte, que ele sabia a concentração, e titulou até o volume da bureta de ficar 15. Então ele tinha 25, no final é 15, então o usado é 25 menos 15. A concentração da base forte é 2 e o indicador foi a fenolftalina. Então eu tenho a concentração inicial é 2, o volume que eu gastei foi 10, por quê? Porque tinha 25 na bureta, menos o 15, né, que dá para ler lá na bureta. Então esse menos esse, né, menos o final, te dá 10 ml. A minha concentração eu não tenho, mas eu usei 20 da desconhecida. Passou o 20, né, 10 dividido por 20, dá 2 dividido por 2, né, então dá 1 mol por litro. É a concentração achada da desconhecida, a questão 8 sobre titulação. Então a questão 9 sobre propriedades coligativas, que dá 2 sais e ele quer saber qual que influencia mais o solvente. Ele dá as concentrações, né? Ele dá o número de mols, na verdade, de 2 sais, o sulfato de magnésio e o sulfato de potássio. Então para saber isso eu tenho que saber, né, como esses sais se comportam em água, ou seja, qual é a parte positiva e parte negativa e quantos íons vão se formar. Então o sulfato de magnésio vai gerar o magnésio 2+, o cátion, e o sulfato, não é, como o ânion. Então como é 0,2, o 0,2 vai ser tanto para o magnésio quanto para o sulfato. Então o que importa na propriedade coligativa é o número de substâncias, então eu tenho 0,4, que é a soma da quantidade de íons que eu tenho. Já o sulfato de potássio gera 2 potássios mais o sulfato. Isso quer dizer, né, que eu tenho 0,2, como eu tenho 0,1, multiplica por 2 dá 0,2 e 0,1 pro sulfato. Somando 0,2 com 0,1 dá 0,3. Então o total, né, comparando os dois, eu tenho mais pro sulfato de magnésio, então ele vai influenciar mais o ponto de ebulição, ou seja, se eu jogo ele vai aumentar mais a temperatura para mudar de fase. E a última questão é termoquímica, é sobre os calores sensível e latentes. O que é o sensível é aquele que não existe mudança de fase. E somente a temperatura aumenta sem mudar a fase. E o latente, a temperatura fica fixa, mas existe mudança de fase. Então vamos ver um exemplo aí. Mas é importante saber, né, que a água passa do sólido para o líquido a 0 grau, a água pura, né, somente água no sistema, e a 100 graus líquido vapor, né, existe essa mudança do líquido para o vapor a 100 graus, a temperatura, né, e pressões padrão. Então vamos ver um exemplo. Se eu tenho água pura de 35 e eu estou aquecendo até 120, quais são os calores sensíveis e latentes envolvidos? Então vamos lá. Em 35 a 100 eu só tenho sensível, não tenho mudança de fase. Eu só vou ter mudança de fase em 100 graus Celsius. Então em 100 graus Celsius eu já começo, né, a quebrar as interações para formar o vapor. Então eu tenho calor latente. E de 100 a 120 eu só tenho o vapor. Então eu só vou aumentar a temperatura sem mudar de fase, então é calor sensível. Então nesse processo eu tenho calor sensível, calor latente e calor sensível. É a soma do meu calor total até eu chegar em 120 nesse aquecimento. Então eu espero ter ajudado vocês aí. Boa sorte na prova. Tchauzinho, galera.